Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o vídeo do capítulo 11, ou módulo 11, do CCNA 1, versão 7. Lembre-se que esse vídeo é apenas um vídeo de apoio, ele não substitui as aulas ao vivo, tá? E se você for professor, quiser usar esse vídeo, fique à vontade, mas não esqueça de citar a fonte, ok? Vamos ver. Endereçamento IPv4. Esse é um dos principais capítulos desse curso. Então, qual o objetivo, né? É você conhecer matematicamente o que é um endereçamento IPv4 e fazer cálculo de um esquema de subrede, tá? Então, a gente vai ver aqui a estrutura do endereço IPv4, como é que é o endereço unicast, broadcast, multicast, os tipos de endereço, como é que a gente segmenta a rede, por quê, né? E as subredes de uma rede IPv4, ok? Vamos lá. Estrutura do endereço IPv4. Bom, o endereço IPv4, vocês sabem que tem 32 bits, tá certo? Existe uma linha imaginária divisória nesses 32 bits que separa o que a gente chama de parte de rede e parte de host, tá certo? Isso aqui pode ficar em qualquer posição. Por exemplo, são 32 bits. Eu posso pegar 24 bits e deixar para a parte de rede. E 8 bits deixar para a parte de host, tá certo? O importante é que se saiba que existe essa divisão entre essas duas partes. O que significam essas partes a gente vai ver lá na frente, tá? Beleza. E o que a gente faz para identificar onde fica essa linha divisória, tá? A gente informa a máscara de subrede. Por meio da máscara de subrede, a gente vai saber quantos bits vão ficar na parte de rede e quantos bits vão ficar na parte de host. Por um motivo muito simples. A máscara de subrede é uma sequência de uns seguida de uma sequência de zeros. O número de uns que houver nessa máscara é o número de bits que está na parte de rede. E o número de zeros que houver nessa máscara vai ser o número de bits que vai ter na parte de host. Tá certo? Simples assim, né? A gente pode usar máscara, mas a gente também pode usar prefixo. O que vem a ser prefixo? É o número de bits da parte de rede, tá? Então, por exemplo, a máscara 255.0.0.0 é composta, na verdade, de 8 bits 1 e 24 bits 0. Então são 8 bits 1, então é barra 8. Aqui eu tenho 16 bits 1, então é barra 16. Aqui eu tenho 26 bits 1, então é barra 26. Simples assim, né? Quando a gente faz uma operação lógica AND ou E entre o endereço IP e a sua própria máscara, a gente obtém como resultado o endereço de rede. Então a gente tem um endereço especial, endereço IP especial, que se chama endereço de rede. E esse endereço de rede é obtido fazendo uma operação AND entre o endereço IP qualquer e a sua própria máscara. Tá? Vale dizer que o endereço de rede ele não pode ser usado no host. Tá? De modo que, óbvio, se eu fizer uma operação AND entre o endereço de rede e a máscara, dá o próprio endereço de rede. Tá certo? Mas o que, na verdade, essa operação AND vai fazer, né, é repetir a parte de rede e zerar a parte de host. Tá? Então, o endereço chamado endereço de rede nada mais é que o endereço IP com a sua parte de host toda zerada. Tá?
Como sempre, a gente tem um vídeo bastante importante para ser assistido lá no currículo, tá certo? Vocês acessam o currículo, assistam o vídeo. Esse vídeo vai falar sobre várias coisas importantes aqui, sobre endereçamento IPv4. Né? Muito bem. Endereço de rede, endereço de host, endereço de broadcast. Essa transmissão aqui está mal traduzida, tá certo? Então, existem 3 tipos de endereço. Vou começar pelo endereço de host, que é o mais fácil. Esse endereço, ele fica em qualquer computador da rede. Tá? Endereço IP, que eu posso colocar em qualquer computador, qualquer dispositivo de rede pode ter um endereço de host. Tá? O endereço de rede nós já vimos. É o endereço IP com a parte de host zerada. Esse endereço é o que dá nome à rede. Tá? E esse endereço não pode ser usado em nenhum host. Okay? O endereço de broadcast é aquele endereço em que eu pego a parte de host e coloco toda ela em um. Tá certo? Ou seja, a parte de rede eu zero e a parte de e o endereço de broadcast eu vou pegar e colocar tudo um. Tá certo? E esse endereço de broadcast também não pode ser usado em nenhuma máquina da rede. Tá? O endereço de broadcast serve para quando eu coloco ele como de destino para mandar uma mensagem para todas as máquinas da rede. Tá? E o endereço de rede serve para identificar essa rede. Muito bem. Unicast, broadcast e multicast. O que vem a ser isso? Igualzinho que a gente viu lá na camada 2, né, gente? Quando a gente tem um unicast, é uma comunicação de 1 para 1. O endereço IP de origem é dessa máquina, o endereço de IP de destino é dessa máquina. Ok? Simples assim. No broadcast, né, eu vou mandar uma mensagem com que endereço? Aquele endereço de broadcast. Esse broadcast é geral, ó, 255.255.255.255, tá vendo? Eu mando com esse destino, o switch recebendo, ele vai mandar para todas as máquinas, todas as portas, exceto aquela da onde ele recebeu a mensagem, né? Ok? Broadcast é isso, um para todos. E o multicast é um para alguns, tá? O endereço de broadcast começa com 224 alguma coisa, né? 224 alguma coisa, e quando o switch recebe esse pacote aqui, ele vai inundar todas as portas. Porém, apenas as máquinas que estão participando do multicast vão processar essa mensagem. Muito bem. Tipos de endereço IPv4. Bastante interessante, né? A gente tem uma primeira classificação de endereço IPv4, que são endereços públicos e privados. Tá? Os endereços públicos são aqueles que podem ser roteados pela internet. Tá? E os endereços privados não podem. Geralmente, a gente usa os endereços privados numa rede local. Tá? Então, como ele é privado, por exemplo, eu posso ter na minha casa um endereço IP igual ao que tem na tua casa, sem problema nenhum, porque ele não vai circular na internet, tá certo? Ele sofre uma tradução para o endereço público antes de ir para a internet, é o famoso NAT. Tá? Então, a RFC que rege esses endereços privados é a RFC 1918. Na verdade, na prova de certificação, eles não pedem para você decorar no CCNA nenhum RFC, nenhum número de RFC, menos esse. RFC 1918, você tem que saber o que é, tá certo? Então, você tem aqui o endereço que começa com 10, tá? Os endereços que são 17216 até 17231 e o 9268. Tá? São 3 intervalos aí de endereçamento privado que você pode usar sem entrar na internet. Né? Então, se o endereço privado ele chega aqui no roteador, por acaso, erradamente, no roteador do ISP, o ISP vai jogar fora esse endereço. Bom, mas aí como é que funcionam as coisas? Olha o NAT aqui, tá? Aquela coisa que eu falei para vocês, ó, essa rede 10, rede 172, rede 192. Na hora de ir para a internet, esse roteador aqui de borda da minha casa ou do meu escritório, ele vai fazer uma tradução desse endereço privado para o endereço público. Tá? Bom, já vimos RFC 1918.
mais um endereço especial, endereço de loopback, tá? É o famoso 127.0.0.1, esse é reservado, também não pode usar aí na rede, tá? O endereço de link local, a pipa, esse endereço aqui, ele aparece na placa de rede, o 69254, quando um servidor de DHCP não está disponível, tá? Então também reservado, né? Endereçamento, bom, terminamos aqui com a classificação de endereços, agora vamos ao chamado endereço classful, endereçamento classful, tá certo? O que vem a ser um esquema de endereçamento classful, tá? Isso aconteceu lá no início do IP, tá? 1981, quando a gente queria fazer um endereçamento bem fácil para as máquinas, a divisão e etc. Tá? Com isso, foram criadas classes. Tá? Classe A, classe B e classe C são as classes que são usadas nos computadores, classe D e classe E. D, dá para ver que isso aqui é multicache, né? E o E é um endereço que não é usado. Okay? Experimental. Okay? Bom, o que é a classe A, classe B e classe C? Essa classe A ela é definida por duas coisas. Primeiro, a máscara ou prefixo. Todos os endereços de classe A são /8. Todos os endereços de classe B são /16 e todos os endereços de classe C são /24. Então começa por aí. Tá? A máscara das classes é essa. No mundo classful, não existem outras máscaras, tá certo? Para endereçar host, né? Se você usar uma outra máscara no mundo classful, é porque você quer fazer ou uma subdivisão da rede ou uma sumarização, tá? Mas normalmente não existe. Normalmente, se você quiser fazer uma subdivisão de rede, você vai pegar um endereço desse de classe A e aplicar uma /16 e uma /24 aqui no classe A. Então você vai ter subrede, certo? Mesma coisa, se eu quiser ter uma subrede de classe C, eu posso pegar um endereço de classe B, dividir e botar /24 nele. Tá? Mas, no mundo classful, via de regra, só vai existir /8, /16 e /24, que são as máscaras mais fáceis. Tá? Segunda coisa, o primeiro octeto aqui é que vai definir a classe, ok? Se o primeiro octeto estiver entre 0 e 127 é classe A. De 128 até 191 é classe B. E de 192 até 223, classe C. Tá? Então o mundo classful é assim. Falando um pouquinho sobre os endereços públicos, né, pessoal, existem instituições ou autoridades, né, da internet mundial que são responsáveis por distribuir esse endereçamento IP para as empresas e mesmo para as... e essas empresas acabam distribuindo para as pessoas, né, e para outras empresas. Okay? Então está aqui. É claro que o IANA é a autoridade mundial maior, tá? Mas a cada região do mundo tem uma unidade, um registro regional, tá certo? Mas dentro do Brasil, por exemplo, o Brasil está no LACNIC, evidentemente, mas dentro do Brasil tem também o registro.br, que é a nossa autoridade nacional. Tá? Muito bem, vamos falar em segmentação de rede. Tá? O que é segmentar a rede? Tá? É você pegar, por exemplo, eu tenho 100 computadores, todos eles numa mesma rede, tá certo? E aí, por algum motivo, eu quero dividir essa rede. O que eu faço? Eu posso dividir essa rede de forma que 50 computadores fiquem numa rede e os outros 50 fiquem em outra rede. E qual é o dispositivo que faz isso? É o roteador. O roteador divide a rede. Tá? Então, um domínio de broadcast é uma rede, tá certo?
Então, se eu separo um domínio de broadcast grande em 2 ou 3 menores, eu vou melhorar a performance da minha rede, tá? E vou também tornar a administração dela mais fácil. Tá? Então, repara, o switch é um dispositivo que divide domínios de colisão. E o roteador é um dispositivo que divide domínios de broadcast. Ok? Então tá lá, ó. Você tem uma rede grande aqui, 400 usuários, tá vendo? Ele pegou, colocou um roteador aqui dentro e dividiu. Aliás, ele aproveitou o roteador que ele já tinha, né? Só colocou mais interfaces nele e dividiu aí em 2 redes, cada uma com 200 usuários. Tá certo? Ok? A gente vai aprender a dividir, mas basicamente dividir uma rede em subredes é você mudar a máscara. Tá certo? Então você tinha aqui um /16, você dividiu em 2 barras 24. Tudo bem? Beleza? Aí estão as razões para a gente segmentar a rede. O primeiro é a parte administrativa, o segundo é para melhorar a performance. Né? Ele está dando alguns exemplos de como é que você dividiria a rede, por exemplo. Você pode dividir por localização, no caso aqui os andares de um prédio. Você pode dividir a rede por função. Né? E você pode dividir a rede também por tipo de dispositivo. Ou ainda uma mistura disso aí. Tá certo? Bom, agora vamos aprender a calcular, né? Como é que a gente calcula subredes numa rede IPv4. Né? Basicamente é o seguinte, gente. Dividir uma rede é você pegar emprestado os bits que estão no host para eles passarem a ser bits de rede. Tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma rede /8. Tá certo? Se eu tenho uma rede /8, ele tem 8 bits de rede. Tá certo? Quando eu passo para uma /16, eu tenho 16 bits de rede. Então é como se eu pegasse emprestado esses bits que estão aqui no host e transformasse em rede. Tá certo? Aqui nesse caso, olha só, quando eu tenho um /8, tá? Eu posso ter 16 milhões de hosts, tá certo? Quando eu tenho um /16, eu só posso ter 65 mil hosts, e quando eu tenho um /24, só posso ter 254 hosts. Tá legal? Quando eu pego emprestado bits de host para a minha parte de rede, na verdade, eu estou diminuindo o número de hosts, mas em compensação eu estou aumentando o número de redes diferentes que eu possa ter. Tá certo? Então a rede fica, em termos de host, menor, tá certo? E isso me possibilita criar várias sub-redes. Ok? Porque eu aumentei o número de bits da parte de rede. Aqui, ó, ele está mostrando aí, ó, vários exemplos, tá, em que ele fez divisão de subrede. Por exemplo, eu tinha uma rede 10.0.0.0/8, tá certo? Quando eu for usar o /16, eu posso fazer, ó, 10.0, 10.1, 10.2, etc., até 10.255. Então, eu uso esse segundo octeto aqui para numerar as minhas subredes, tá certo? Se eu pego o /24, então, putz grilo, eu posso ir muito mais longe. Eu posso partir desde o 10.0.0.0 até o 10.255.255. Tá? Então, é um zilhão de redes. Ok? Então, repetindo, dividir em subredes é você pegar emprestado os bits que estavam no host e vão passar a ser bits de rede. Ok? A gente viu anteriormente, né, aquela questão do /8 virar /16, do /16 virar /24. Tá? Quando eu trabalho assim, o /8 vira /16, o /16 vira /24, eu não preciso de nenhum cálculo binário. Só olhando os octetos decimais eu já sei como é que vai ser. Tá certo? Entretanto, nem sempre essa é uma divisão que é uma divisão muito eficaz. Tá? Às vezes vale a pena fazer o quê?
eu não ir de 8 em 8, eu de 1 em 1, tá certo? Então ele está dando um exemplo aqui do barra 25. Então, o barra 25, eu peguei o barra 24, dividi ao meio, sempre quando eu acrescento um bit no prefixo, eu divido ao meio. Tá? Então eu tinha um barra 24. O barra 24 ele podia ter 256 endereços, tá certo? Sempre o número de endereços de uma rede eu tenho que subtrair 2, que é o endereço de rede e de broadcast. Tá? Então, por exemplo, um barra 24, eu tenho 256 endereços, dos quais eu posso usar só 254. Tá? Quando eu uso um barra 25, eu estou dividindo esses 256 em 2, 128 para cada lado, dos quais eu posso usar só 126. Se eu divido ao meio de novo, ou seja, se de 25 eu passo para 26, eu passo a ter 4 subredes. Tá? Então, de 24, por 25 eu dividi por 2, deu 2 subredes. 26, mais uma divisão, deu 4 subredes, 8, 16, 32, 64. Tá certo? O número de host em cada subrede, com isso, vai diminuindo. Tudo bem? Muito bem, tem um vídeo mostrando essa questão do processo de divisão em subredes. Né? Essa parte de número mágico eu vou falar em sala de aula. Tá? Mas também pode ver o vídeo, tranquilo. Um packet tracer, mostrando na prática como é que a gente faz isso. E vamos lá. Barra 16, barra 8. Olha lá. Antes, a gente mostrou um barra 24, fazendo barra 25, 26, 27, 28, né? Agora ele está mostrando a mesma coisa aí com barra 16, barra 17, 18, 19, 20, etc. Né? Como é que vai ficar a divisão aqui? Ok? Também é simples. Né? E aí um exemplo, né? Considera uma empresa grande que precisa de pelo menos 100 subredes e tem escolhido o endereço privado, 172.16, como endereço básico. Como é que eu vou dividir isso, né? Certo? Então ele coloca ali quantos bits emprestados eu vou ter que pedir, né? Para eu poder ter essas 100 subredes, tá? Bom, 100 subredes, eu preciso de quantos bits para ter 100? Né? Com bit eu teria 2, 4, 8, 16, 64, 128. Né? Com 7 bits, eu já tenho 128 possibilidades diferentes. Tá certo? Então, eu tenho um barra 16, tá certo? Pego emprestado 7 bits, tenho 128 subredes e resolvo o meu problema. Ok? Simples assim. 1000 subredes de 1 barra 8. 1000 eu tenho que fazer 2 elevado a 10. Então eu pego 10 bits emprestados. Aí 8 mais 10 vai virar 1 barra 18. Certo? Simples assim. Né? Mais um vídeo. Né? Um laboratóriozinho que a gente vai fazer também sobre essa divisão em subredes. Né? Bom, subredes para atender aos requisitos. Vamos ver como é que é isso. Tá? Existe aí uma outra abordagem, né? A primeira abordagem que a gente viu anteriormente foi o quê? A gente tinha um requisito de subrede, o número de subredes que eu quero. Tá? Agora, o requisito vai ser o número de hosts que eu vou ter. Tá? Então, dando um exemplo aí de uma rede corporativa, em que eu tenho a intranet, tenho uma DMZ, onde ficam os meus servidores, e tenho a internet. Tudo bem? Então, ele está mostrando aí uma maneira. Então aqui, pessoal, ele está mostrando justamente isso. Está mostrando que tem 2 quesitos possíveis. Não só o número de subredes, mas também o número de hosts. Tá certo? Então eu vou escolher o prefixo adequado de forma que atenda às minhas necessidades. Tá certo? Pode ser que ele diga, olha só, você tem uma rede barra 24, eu quero dividir em 5 subredes. Tudo bem. Aí eu vou pegar e vou usar um barra 27. Que eu divido em 8, sobra 3.
Ah, você tem aí um barra 24 e quer dividir em subredes de tal forma que cada uma tenha 25 hosts. Pô, eu vou usar um barra 27, porque ele vai me dar 30 hosts em cada subrede. Simples assim, tá certo? Então o negócio é você saber qual é o requisito que ele vai te dar para você escolher a máscara apropriada. Uma vez escolhida a máscara, pronto. Já resolve o seu problema, tá? Por exemplo, neste exemplo, a sede corporativa recebeu o endereço 172.1600/22, tá certo? E o que ele deu? 1022 endereços de host. Então, existem 5 sites e, portanto, 5 conexões de internet, o que significa que a organização requer 10 subredes. Com a maior subrede, requer 40 endereços. Tudo bem? Então, ele alocou 10 subredes com a máscara barra 26, tá certo? De forma que a gente sabe que a barra 26 vai me dar no máximo 62 hosts. Olha aqui, ó. O barra 26 vai me dar 62 hosts, tá vendo? Já que ele deu um requisito de 40 endereços em cada uma, tá? O barra 26 foi a melhor opção, a mais eficaz, né? Se eu escolho 30 não vai dar, se eu escolho 126 vai desperdiçar, né? Então, pronto, separou as subredes aí, sem problema nenhum. Né? Um packet tracer para a gente treinar isso aí. Tá? Bom, até agora a gente dividiu as redes em subredes de tamanhos iguais, tá certo? Ah, eu quero uma rede barra 24 de modo que eu divida em 8 subredes. Essas 8 subredes, tamanhos iguais, estava implícito. Tá? Ah, eu quero que tenha 63 hosts em cada subrede. As subredes iguais, de mesmo tamanho. Tá? Só que isso não é o mais eficiente. Daí, então, a gente tem a divisão em subredes usando o VLSM. Tá? O VLSM nada mais é do que a gente dividir em subredes, porém, as subredes com tamanhos diferenciados. É como se eu pegasse uma pizza, tá? E dividisse a pizza, em vez de dividir em tamanhos iguais, eu divido, por exemplo, digamos que eu dividi em 4 essa pizza. Porém, eu vou pegar uma das fatias e dividir essa fatia ao meio. Tá certo? Então eu vou ter, na verdade, 6 pedaços. Né? Não, 5 pedaços. 3 pedaços que já tinham, grandes, e mais 2 pedaços pequenos. Tá certo? Então eu dividi em fatias de tamanhos diferentes. Tá certo? VLSM é isso. Ok? Pensando na pizza, a gente vai se dar bem. Tá? Então, ali, ó, conservação de endereços usando o VLSM. Então, quando você usa o VLSM, pensa na pizza, né, pessoal? Quando você tem pessoas que comem muito e pessoas que comem pouco, você dividir uma pizza tamanhos iguais, você vai desperdiçar pizza. E vai deixar as pessoas com fome. Né? Então, a pessoa que come pouco vai sobrar pizza. E a pessoa que come muito vai faltar pizza para ele. Tá? Então, uma divisão mais eficiente seria usar fatias de tamanhos diferentes e 2 fatias menores para quem tem menos fome e 2 fatias maiores para quem está com mais fome. Mesma coisa a rede. Tá certo? No caso aqui, ó, essa rede, ele dividiu de tal forma, tá, que esse pedaço aqui, ó, que só precisa de 2 hosts, vai ter uma máscara só de 2 hosts. Tá? No momento, isso não está acontecendo. Por quê? Porque ele dividiu uma rede em várias subredes barra 27. Barra 27 vai me dar 32 endereços, 30 utilizáveis. Ok? Então, tudo bem aqui, eu tenho 25 hosts, tenho no máximo 30. Aqui também eu tenho 20, 15, 28. Tá? Então, aqui eu estou desperdiçando 5 endereços, aqui eu estou desperdiçando 10 endereços, aqui eu desperdiço 15 endereços, aqui eu desperdiço 2 endereços, e aqui eu estou desperdiçando endereço pra caramba, estou desperdiçando 28 endereços aqui, tá certo? Então, usar subredes de tamanhos iguais é um baita desperdício. Tá? Então, por isso ele está falando que o VLSM é legal. Né?
Então, em vez de usar a barra 27 tudo, tá? Eu vou usar, por exemplo, aqui embaixo, que só precisa de 2 hosts, um barra 30. Tá? Esse aqui que só precisa de 20, tá certo? Esse aqui não tem jeito. Vou ter que usar o barra 27 nesses aqui mesmo. Não tem jeito não. Esse que precisa de 15 também tem que usar o barra 27. Mas esses aqui de baixo eu posso usar o barra 30. Como é que a gente faz isso? É o que ele fez, tá vendo? Ele pegou uma fatiazinha da pizza e dividiu em vários barra 30, entendeu? E distribuiu aqui embaixo. Daí, então, em vez de usar uma fatia grande dessa para cada um desses que só precisa de 2 hosts, ele gastou apenas uma fatia da pizza para todas as conexões de 2 hosts. Tá certo? Economizou pra caramba. Tá ali, ó. Usou o barra 30. Ok? Falar um pouquinho sobre projeto estruturado, né? Quando você planeja a divisão de endereço IP, você tem que ver quais são as necessidades da sua empresa para você fazer essa divisão. Tá? Por exemplo, você pode dizer que você pode fazer uma divisão geográfica, pode fazer uma divisão por função, ou pode fazer uma divisão por dispositivo final. Mas dentro dessa divisão, né, o que você vai atribuir aqui? Então, por exemplo, eu posso pegar um barra 24 e que tem 254 endereços utilizáveis e, por exemplo, usar os primeiros 10 endereços para servidores. Depois, usar os próximos 10 endereços para impressoras. Depois, os próximos 10 endereços eu deixo reservado e o resto eu deixo para host. Isso é uma maneira de estruturar a minha distribuição de endereços IPs numa determinada subrede. Tá? Ali, ó, é o que está falando. Ó. Servidores, impressoras, o gateway, o usuário final. Né? E o DHCP vem ajudar muito a gente. Né? Porque enquanto servidores, impressoras e dispositivos intermediários, como por exemplo switches e roteadores, usam IP fixo, ou seja, um IP que o próprio administrador configura, os hosts, as máquinas da rede, usam DHCP, ou seja, eles pegam e adquirem endereço automaticamente de um servidor. Então, packet tracerzinho, para a gente ver aí como é que implementa o VLSM. Né? E com isso a gente termina este capítulo. Até a próxima.